Mais de 30% dos cursos de medicina do país ficaram com notas insatisfatórias no ENAMED 2025. Em um momento em que o país debate a qualidade dos cursos de medicina, os resultados do ENAMED, a expansão de vagas, ouvir de quem vive essa realidade é essencial. Por isso, hoje, o MEI Entrevista recebe Gabriel Sanches Okida, que é representante nacional dos estudantes de medicina do Brasil pela AEMED e uma das principais vozes na discussão da qualidade dos cursos de medicina. Gabriel, estamos discutindo muito atualmente sobre a qualidade dos cursos de medicina no Brasil. Agora temos o ENAMED, que é o Exame Nacional Específico para a Conclusão de Curso de Medicina, e está em discussão no Senado a OAB da Medicina. Então, eu queria saber de você, na visão dos estudantes, como é que os estudantes enxergam hoje a qualidade do curso de medicina no Brasil? Bom, Carla, é um tema muito de caráter de emergência, nós podemos ver, né? E isso, o ENAMED foi só a prova disso, que o ensino ele tem se defasado. Infelizmente, cerca de 30% das faculdades se mostraram insatisfatórias. Mas é muito importante frisar que o ENAMED e como dizem, a OAB da Medicina, que é o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, são coisas distintas. O ENAMED está avaliando as escolas e o estudante, enquanto a OAB da Medicina é avaliar o médico, para ver se ele está preparado para atender a população com segurança. Então, infelizmente, isso é uma queixa recorrente, na verdade, que chega até nós, como Associação de Estudantes de Medicina. Muitos relatam que há um excesso de faculdades de medicina, o que realmente, hoje somos o segundo maior país do mundo em questão de número de escolas. Só que isso não compete junto com leitos hospitalares e hospitais de ensino. De todos os municípios, só 78% não têm leitos suficientes para uma educação adequada, considerada adequada, e 72% das faculdades não têm um hospital de ensino. Então, essa é uma queixa bem recorrente também, que chega até nós, que é a falta do campo de prática, né? Você citou a porcentagem de instituições com desempenho insatisfatório no ENAMED. O que esse resultado significa para os estudantes? Olha, acredito que é exatamente o que discutimos aqui, uma defasagem da educação médica, infelizmente. Isso se dá também por uma falta de regulação constante, historicamente, né? Então, muitas faculdades foram abrindo sem critérios mínimos necessários, e hoje quem está sofrendo são os estudantes que estão nessas faculdades, que entraram muitas vezes sem saber, né, que não tinha infraestrutura adequada ou ensino adequado. E aí os estudantes entram e se deparam com um cenário de formação médica não tão qualificado, é isso? Você hoje, atualmente, você é representante dos estudantes da medicina, pela Associação dos Estudantes de Medicina. Conta um pouco o que é a AEMED e qual o papel dela. Bom, a Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, que é a EMED, ela surgiu com o objetivo de levar a voz do estudante de medicina sempre livre de viés ideológicos. Então, nosso objetivo é defender uma medicina de qualidade, uma medicina de excelência, que tanto para os estudantes quanto para a segurança da população. Então, essa tem sido nossas principais pautas ao longo dos últimos anos. Igual lutamos, faz tempo que lutamos contra a abertura indiscriminada de faculdade de medicina, sempre frisamos pela qualidade. Então, todas essas pautas nós temos nos envolvido bastante e levado a voz dos estudantes de medicina. Então, esse é o nosso objetivo, levar a visão, levar essa voz do estudante para que nós sejamos ouvidos também. Essa semana tivemos a publicação de algumas portarias que pune ou então coloca em investigação algumas faculdades de medicina, algumas instituições que tiveram resultado insatisfatório no ENAMED. O conceito 1 ou conceito 2, que são os resultados considerados baixos, uma nota baixa, pelo MEC. Qual a visão dos estudantes, principalmente desses estudantes que estão matriculados nessas instituições, sobre essas portarias? Acredito que esteja falando da portaria que fale das sanções, principalmente questão da redução do número de vagas, certo? Isso, suspensão e corte
no ingresso de estudantes? Então, os próprios estudantes de medicina do curso não serão afetados a priori, serão somente os que entrariam por meio de um processo seletivo. Mas conversando com alguns, precisamos fazer uma busca maior, mas conversando com alguns dessas entidades, que eu mesmo tenho contato pessoal, muitos me afirmaram que assim, as sanções ainda não foram aplicadas, então elas serão aplicadas. Então, a priori, temos que ver primeiro se essas sanções vão ser realmente aplicadas no próximo processo seletivo, não haverá nenhuma mudança também. Mas é importante frisar que, se uma faculdade não está fornecendo uma educação médica adequada, realmente deve ser discutido, essas sanções devem ser consideradas sim. Hoje, quais são os maiores problemas enfrentados pelos estudantes nessas instituições? Então, igual eu comentei, chega muitos relatos de campos de prática médica. Porque, em teoria, para você abrir uma faculdade de medicina, você tem que ter uma certa quantidade de leitos hospitalares disposto para essa universidade. Mas o que acontece muitas vezes, principalmente em metrópoles como São Paulo? Tem um hospital X e aí pega 3, 4 faculdades diferentes e usam o mesmo leito. Então, ocorre o que a gente chama de uma sobreposição de leitos. Assim, vai ter muito aluno para pouco paciente e pouco leito. Então, gera uma defasagem. Já chegaram relatos de pessoas estarem atendendo um paciente em 10 pessoas na mesma sala com um paciente, que chega a ser desconfortável para o próprio paciente. Aí os alunos não vão aprender, porque, desculpa, mas eu duvido que os 10 vão fazer a ausculta pulmonar, cardíaca, fazer a anamnese certinho no mesmo paciente 10 vezes. Então, eles têm um fluxo e um contato menor, consequentemente. Inclusive, essa foi uma das reclamações na semana passada. Os alunos de medicina do internato da UFPB, eles foram às ruas contra o colapso do internato. Serão 200 estudantes ao mesmo tempo no internato da UFPB por causa de um acúmulo de vagas devido à Covid-19, que os alunos ficaram afastados durante um tempo. E essa é uma das reclamações dele. Você ficou sabendo sobre esse caso? Eu acompanhei, mas preciso averiguar. Mas nós temos uma estadual, uma que nós chamamos de federada, né, a EMED-PB. Eu preciso confirmar com o presidente como está sendo esse processo, mas com certeza terá nosso apoio para a resolução. Assim, a própria reitoria está apoiando os estudantes da UFPB. Vamos falar um pouco sobre a OAB da Medicina, que foi pauta desde o final do ano passado até agora, está sendo muito discutido. O Profimed, né, que é o nome oficial, a OAB da Medicina, é um apelido que demos em comparação à OAB que é instituída para o curso de Direito, mas para a medicina, como é que os estudantes veem a aplicação, como é que estão vendo a criação desse Profimed? Carla, da primeira vez que eu fui discursar sobre o Profimed foi em 2024. Na época, havíamos 380 faculdades. No meu discurso, relatei mais de 380 faculdades. No ano passado, exatamente um ano depois, fui discursar novamente e havia 494 faculdades. Então, foi um crescimento aceleradíssimo, assim, e sem controle, infelizmente. Então, há de se presumir também que essa OAB da medicina é um caráter de urgência para a formação, tanto para a segurança da população, quanto da segurança para o próprio estudante. Porque, igual conversamos, muitas vezes o estudante nem sequer tem a noção de que aquele ensino que ele está tendo não é de qualidade, que é só aquela realidade que ele conhece. Infelizmente, então, nós precisamos urgentemente de uma prova que vá nivelar esses estudantes para eles atenderem pelo menos a segurança com o mínimo de segurança, a população com o mínimo de segurança. Então, é essencial. Na sua opinião, qual deve ser o verdadeiro papel de um exame nacional para a medicina? O que é que ele deve avaliar? O que é que precisa estar em pauta? Olha, acho que a palavra que estamos procurando aqui
é a segurança. E, igual eu comentei, principalmente a segurança da população, segurança do estudante. Então, é proteger a sociedade, realmente, para que tenha uma base mínima ali formada. Para o futuro da formação médica, quais são as mudanças essenciais para aproximar, né, a formação médica do futuro das necessidades do SUS? E como o estudante deve ser preparado para lidar aí com o mercado de trabalho, o atendimento aos pacientes, a formação de modo geral da medicina? Olha, esse é um tema muito complexo, até porque não só a formação, mas o mundo como um todo tem surgido muitas atualizações, com a introdução da inteligência artificial da medicina, telemedicina. Então, tudo isso está sendo uma adaptação constante, tanto do estudante quanto das faculdades. Mas, para garantir que tenha uma prática qualificada, que atenda às necessidades do SUS, acredito que seja indispensável a questão dos campos de prática. Isso é uma luta que nós temos que frisar que o estudante tem que estar à frente dos campos de prática. Ele tem que atender a população junto com o preceptor, ele tem que aprender ali na prática. Hoje, o estudante de medicina, ele está saindo da faculdade se sentindo preparado para esse mundo real da medicina? Olha, isso é muito debatível, muito debatível. Eu acredito que varie muito os cursos. Os cursos hoje são muito heterogêneos ao redor do Brasil, mas infelizmente, no panorama geral, hoje eu acredito que não. Porque o que está acontecendo hoje, que eu particularmente vejo, é as pessoas usam a faculdade como um meio para chegar na residência médica. Então, muitas vezes o foco acaba não sendo virar um bom médico primeiro. Não, o foco acaba sendo virar um residente. Porque, claro, a residência é o padrão ouro da formação médica. Mas, antes de tudo, a pessoa tem que ser um bom médico. Então, acredito que esteja faltando um pouco dessa humanização. A EMED participou recentemente de um fórum da medicina promovido pelo Conselho Federal de Medicina. Qual diagnóstico vocês tiraram dos debates sobre a expansão de vagas e qualidade da formação médica? Qual fórum mais especificamente você está falando, Carla? Que teve alguns fóruns que participamos. Acredito que o último foi o Fórum do Ato Médico. Então, a expansão, como eu disse no começo da entrevista, a EMED sempre lutou contra a abertura indiscriminada das faculdades de medicina. E eu deixo isso muito claro. O problema não é abrir uma faculdade. O problema não é ter médicos a mais. O problema é você abrir uma faculdade sem uma estrutura mínima, sem um hospital adequado, sem leitos suficientes para fornecer uma educação médica qualificada, né? Então, continuamos com esse posicionamento. Acreditamos sim que abriram. Hoje tem muitas universidades que não deveriam estar abertas, que não oferecem um curso minimamente adequado. Só que agora o panorama é tentar consertar o que já foi feito. Você tem alguma pauta específica importante além dessa que foi debatida no Fórum Médico? Temos sim, temos sim. Ultimamente, muitas lutas dos estudantes também têm coincidido com as lutas dos residentes. Porque, como eu comentei, a residência médica é o padrão ouro da formação médica. Isso é indiscutível. Então, outra luta recente que lutamos foi o fracionamento das férias da residência médica, que passou agora da Comissão de Assuntos Sociais, foi aprovado. Outro que estamos agora entrando num debate de frente, que é sobre as cotas da residência. Um assunto muito delicado, muito sensível, que exige muito debate. Mas estamos à frente, debatendo com as entidades para tentar chegar numa solução melhor para todos. E outro é o bônus também de 10% que as pessoas que fizeram medicina de família e comunidade, não só medicina de família é um exemplo, mas tem nas provas de residência. Tem muitos processos seletivos e a nota mínima para entrar
está sendo 98, 99, de 100. Isso aconteceu, por exemplo, em pediatria num hospital em Brasília. E pediatria não é a especialidade mais concorrida que temos. A maior nota foi 106 da primeira chamada e a menor foi 101. Ou seja, ou você tinha o bônus de 10% ou você não passava. Então está virando critério mínimo. E assim, não é o como surgiu essa. Não é como surgiu a ideia. A ideia antes defendida era valorizar a especialidade de medicina de família e comunidade. Mas o que esse bônus está fazendo é totalmente o contrário, totalmente o inverso. Está mostrando que a medicina de família e comunidade, apesar de ser uma especialidade linda, maravilhosa, só vai ser um caminho para você atingir outra especialidade, em corrida. Então, assim, em minha sincera opinião, é uma luta que nós temos que comprar, sim, porque não está atingindo o objetivo de como nasceu para ser feito. Para simplificar, os alunos, os médicos, né, recém-formados que quiserem ingressar na residência, vão pelo caminho da medicina de família e comunidade, já que tem os 10%, e aí depois poderão seguir para outra residência. Acho que facilita o caminho para ele conseguir uma residência médica ali, se ingressar na medicina de família e comunidade. Exatamente. Muitos estão usando como um meio, não como uma finalidade. Então, é literalmente usar a especialidade, não, provavelmente, essa pessoa pode até vir a se tornar, mas provavelmente não vai se tornar um bom médico de família e comunidade por estar somente usando para alcançar algo, e também não vai ficar na especialidade. Ela usa a medicina de família para fazer dermatologia e depois vai exercer só dermatologia, por exemplo. Isso vem um problema muito grande, porque vai aumentar a concorrência da residência e depois vai aumentar a evasão na residência. Essa questão da evasão é muito importante também, que nós realmente temos menos vagas de residência do que médicos formados por ano, isso é um fato. Só que das 21 mil vagas que temos, cerca de 30% são ociosas. E a principal ociosa, medicina de família e comunidade. Então, é um debate muito importante também. Você trouxe uma pauta que vocês discutiram no fórum do Alto Médico e que está repercutindo muito nas redes sociais, nas nossas redes sociais, que é as cotas na residência médica. E aí muitos médicos já formados defendem, outros não defendem, criticam. Qual a visão da EAMED sobre essa pauta em específico? A visão da EMED sobre essa pauta em específico é que não deve haver cotas para residência médica. Deixo esse posicionamento muito claro. Porque nós enxergamos também que a residência médica é como se fosse, fazendo uma analogia, para que a pessoa mais qualificada para aquele cargo assuma aquele posto. Então, não tem sentido também. São dois pontos. Esse é o primeiro. Não tem sentido uma pessoa menos qualificada assumir aquele cargo, colocando, querendo ou não, o serviço e a saúde do paciente em risco, só por questão de etnia, cor ou transgênero, qualquer algo que inclua as cotas. E também a partir de um momento que a faculdade nos nivelou como médicos, o que deve prevalecer ali é a meritocracia, que é o conhecimento. Talvez o que deva ser indagado é a forma de ingresso nessas residências, mas não faz sentido haver cotas, uma vez que todos somos médicos. Isso porque já teve a cota no ingresso na faculdade de medicina, e aí, após a formação, entende-se que todos estão aptos a ingressar em uma residência médica. Gabriel, para a gente poder entender um pouco mais sobre a EMED, como é que a EMED atua? Os estudantes podem
se associar à EMED. Conta pra gente como é que surgiu a EMED, qual foi o objetivo da EMED e a urgência de se ter uma associação para ouvir, para dar voz aos estudantes de medicina aqui no Brasil. Bom, igual eu comentei, a EMED ela surgiu para ficar livre de vieses ideológicos, porque há muito tempo atrás existia até outra associação, só que tinha um caráter um pouco mais ideológico. E é o que nós buscamos fugir. A EMED surgiu justamente por causa disso. A gente olhou, as pessoas olharam, né, 15 anos atrás e falaram: não, queremos defender o que é uma medicina de qualidade. Ponto. O assunto aqui vai ser sobre medicina. E a EMED surgiu para dar voz, para buscar essa melhora da qualidade da medicina, esse espaço da voz dos estudantes, focando somente na excelência do ensino médico, focando no estudante de medicina e na saúde do paciente. Hoje nós atuamos, apesar de eu ser presidente da EMED Brasil, que é a nacional, temos também as estaduais. Então, se fosse para várias pessoas daqui da faculdade, na verdade, vêm me perguntar como podem se associar, se mostrarem mais ativas dentro do associativismo estudantil. Eu falo primeiramente para buscarem as federadas, que são as estaduais, porque nós temos as estaduais em quase todos os estados do Brasil. Então, e as que não tiverem, podem vir diretamente conosco. Então, mas a princípio o caminho é esse. Até porque para chegar na EMED Brasil como um diretor mesmo, a tendência é a pessoa passar de 2 a 3 anos numa estadual para depois subir. E aí os estudantes podem chegar até vocês, podem levar denúncias também? Com certeza, e devem. Eu digo mais, uma situação que enfrentamos, olha, acho que 3 semanas atrás, a Santa Casa de São Paulo veio me comunicar me pedindo, falando, relatando uma situação que estava acontecendo dentro da instituição deles e pedindo auxílio, pedindo, pelo amor de Deus, nos ajudem. Eu falei, claro. A partir daí nós levamos para instituições superiores, fomos conversar com o Ministério da Educação, Conselho Federal, para tentar resolver. Afinal, nós estamos lá para representar todos os estudantes de medicina. Nós estamos lá para auxiliá-los também, para garantir uma qualidade. Então, claro, eles podem e devem nos procurar, que nós vamos estar 100% à disposição para ajudar. Perfeito. Gabriel, a gente já está se encaminhando para o final. Você tem algo a trazer, algo a falar sobre o cenário da medicina no Brasil atualmente? A gente já falou a entrevista toda, mas é só para sintetizar e a gente poder fechar aqui a nossa entrevista. Hoje, acredito que o cenário da educação médica, depois de tudo que foi discutido aqui, podemos concluir que ele é preocupante. Ele é preocupante pelo número de escolas médicas que abriu sem uma infraestrutura mínima, é preocupante pelo número de alunos mal formados que estão se formando todo ano, é preocupante pelas formas de ingresso de residência médica, o que está sendo desvalorizado, eu falo, porque não está sendo valorizado. Então, tem muita coisa para ser discutida, que está sendo discutido, estamos à frente de todos esses debates, incluindo as cotas da residência médica, que agora está tramitando um projeto de lei no Senado Federal, participaremos dessa discussão também. E agora a luta é mais para consertar tudo que já foi feito até hoje, do que tentar inovar, do que tentar trazer algo milagroso. Isso não tem como fazer. O estrago, infelizmente, já foi feito e nós precisamos agora correr atrás do prejuízo. Muito obrigada, Gabriel, pela sua participação. O espaço está aberto para quando quiser voltar. A gente aqui quer dar voz aos estudantes de medicina também e entender o lado de vocês a partir de toda essa discussão que tem se feito, tem acontecido, sobre a qualidade dos cursos de medicina no Brasil. Carla, foi um prazer enorme, uma honra enorme estar aqui. Sempre que precisarem, estou à disposição também para voltar.
Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Meia Entrevista. Para não perder os próximos, se inscreve aqui no canal. Nos acompanhem também nas redes sociais e no portal Melhores Escolas Médicas. Os links estão aqui na descrição. E lembrando, esse episódio também está disponível no Spotify. Até a próxima!